Olá, amigo cabeça de gasolina, seja muito bem-vindo. Esse é o Boteco F1, a sua dose de Fórmula 1 com gelo e limão. E esse é um novo quadro aqui do canal. A gente vai conversar sobre grandes pilotos, sempre com um convidado diferente. E o primeiro capítulo é do nosso tricampeão Nelson Piquet. E comigo está um grande fã do Nelson Piquet, Marcelo Correge, tudo bem? Tudo bem, Sergião, amigos, cabeças de gasolina, tudo calmo com vocês? Saudade. Então, Correge, primeira coisa, por que você é fã do Nelson? Eu acho, Sérgio e amigos do Boteco F1, que o Nelson, ele traz junto com ele uma série de características positivas que me agradam num piloto. Primeiro é o arrojo e a técnica com o carro na mão. O segundo é a inventividade, a capacidade dele se reinventar em determinadas situações. O terceiro é não apelar nunca. O Nelson não foi um piloto que forçou a barra para ir para as melhores equipes que ele precisou, melhores equipes do período em que ele estava competindo. E diria também que a irreverência dele me agrada. Então, assim, ele tem características assim do herói que sempre me agradou no esporte. Eu até uso um paralelo, quando eu falo que eu gosto muito do Nelson Piquet, que fez parte da minha infância, eu costumo usar um paralelo de um tenista que eu gostava muito quando eu era criança também, que era o John McEnroe, americano, que para mim é um cara que tem uma personalidade e uma história muito parecidas com a do Nelson Piquet. Então eu gosto desse tipo de personagem esportivo. O Piquet é carioca, ele mudou para Brasília em 1960, quando o seu pai tornou-se ministro da saúde do governo João Goulart. Ele usou o nome da mãe para se esconder do pai, que reprovava qualquer possibilidade da carreira no kart e que o queria como jogador de tênis. E ele trabalhou numa empresa como engenheiro para financiar sua carreira. É bem interessante, né, Correge, que você fala dessa questão da personalidade do Piquet. E logo no início da carreira dele você vê isso, né? Porque ele teve que bater assim de uma forma de frente com o pai para conseguir viver o sonho dele, apesar dele jogar tênis muito bem, né? Todo mundo diz que ele joga tênis bem até hoje. Ele é um super tenista, e até curioso eu ter feito essa comparação, nem pensei nisso quando eu falei do John McEnroe, mas os dois super tenistas, óbvio, um amador e outro profissional. Mas a história, e isso tem a ver também com o John McEnroe, porque o McEnroe foi um jogador que tinha um irmão que era um ótimo tenista e o pai não dava muita atenção para ele. O pai dizia que o Patrick McEnroe era muito bom e que o John era gordinho, tinha um problema de rotação no quadril, não conseguia jogar direito, e acabou que o Patrick virou um duplista razoável e o McEnroe virou o número 1 do mundo, lendário. E o Piquet tem muito isso, entendeu? A história do Piquet, de rejeição do pai dele ao talento dele no início da carreira, criou uma personalidade muito interessante. O Piquet tem uma raiva dentro dele que a gente consegue ver de vez em quando. Ele é um cara muito irônico, muito piadista, engraçado várias vezes, às vezes para as pessoas é um pouco grosso, mas ele tem, e é inegável isso, uma vontade de provar para os outros que ele é bom, uma raiva, aquela raiva que move o cara adiante, né, de dar certo, a vontade de dar certo que é movida por um pouco de raiva. Ele tinha isso, essa gana dentro da pista, mas só que ele não tinha desmedidamente, ele tinha num ponto em que ele conseguia transformar isso em estratégia. Então eu acho que essa questão do pai do Piquet formou muito a personalidade dele. Se a relação do Piquet com o pai fosse boa, nós hoje estaríamos celebrando talvez o Nelson Sotomayor e talvez ninguém, né? Porque o Nelson talvez tivesse virado um jogador de tênis, ou um empresário, ou um político seguindo o caminho do pai. Mas certamente isso foi definitivo na formação da personalidade dele. Inclusive porque pelo fato do Piquet ser de uma família com grana, influente, e poder sustentar o talento dele no automobilismo, a gente poderia ter um daqueles filhinhos de papais que chegam na Fórmula 1. E como ele tinha esse dinheiro, mas não tinha um apoio, ele precisou fazer o caminho do piloto que não tinha nada. Ele era um aristocrata vivendo como plebeu, buscando meios de fazer a carreira dele deslanchar, primeiro no Brasil, tem a história da Kombi, da troca de motor. Ele acabou virando um cara muito bom de mecânica, porque não tinha aquela estrutura de mecânicos toda por trás dele, e foi levando isso adiante
na Inglaterra, depois na Fórmula 3 e em várias fases da carreira dele, inclusive na Fórmula 1, né? Que quando ele chega na Brabham, a parceria dele com o Gordon Murray era impressionante, com os mecânicos também. Se você conversa com o Charlie Whiting e com os mecânicos daquela época, realmente o Piquet era um cara que se integrava à equipe de uma forma raríssima na história da Fórmula 1. Após participar da Fórmula Super V em 1976 aqui no Brasil, foi para a Europa seguindo um conselho do Emerson Fittipaldi e já bateu recorde de vitórias numa mesma temporada na Fórmula 3 britânica, que pertencia ao Jack Stewart em 1978. Na Fórmula 1 ele estreou pela Insigne, na Alemanha, largando em 21º e abandonando na volta 31 por uma quebra de motor. E aí, Correge, a gente faz um caminho muito legal, porque da Insigne o cara passou por várias equipes e sempre deixando a sua marca, né? Sempre deixando a sua marca e sempre tendo pilotos interessantes do lado, né? Primeiro na Brabham. Quando ele vai para a Brabham, é importante lembrar que as pessoas às vezes esquecem disso, que na época a Fórmula 1 tinha especificações mecânicas menos restritivas do que as que existem hoje em dia. Então, equipes como a Ensign corriam com carros da McLaren, às vezes, carros antigos da McLaren que eram trabalhados e vinham para a pista. O Piquet chegou a correr com o modelo McLaren, né? E aí, quando o Piquet vai para uma equipe de fábrica mesmo, a Brabham, que tem uma estrutura melhor, já tinha títulos na história e tinha um grande piloto, Niki Lauda, ele consegue dar um passo evolutivo muito grande e sempre contribuindo com a equipe com soluções técnicas e também com soluções estratégicas, né? Porque as estratégias dele no início dos anos 80 de reabastecimento, de aquecimento de pneus, foram coisas que não tinham sido feitas até então na Fórmula 1. Um ou outro contesta isso, mas se você conversa com as pessoas do paddock, você realmente vê que o Piquet foi muito, muito inventivo nesse sentido. Os pilotos e os jornalistas e os próprios mecânicos admitem isso. E você falou legal, né? Ele estreou numa temporada ao lado do Nick, tá bom que o Nick acabou desistindo daquele jeito no meio da temporada, mas ele enfrentou pilotos importantes e que pesam no currículo de qualquer piloto de Fórmula 1, né, Correge? Desses pilotos aí, quais que você colocaria como os principais que moldaram a história do Piquet dentro da Fórmula 1? Ele brigou e venceu bastante o Alain Prost, por exemplo, né? O título de 83 do Piquet para mim, um título assim, de se tirar o chapéu 10 vezes, porque a Brabham tinha muitos problemas, era um carro com muita potência e tal, mas era um carro, como ele costuma dizer, praticamente inguiável, um carro dificílimo de guiar, que exigia uma força física, inclusive, descomunal. Eu sempre lembro disso, do Piquet descrevendo a sensação de quando o turbo BMW entrava, né, no giro certo, o turbo entrava em ação, o lag do motor era uma pancada tão forte nas costas dele que ele terminava a corrida praticamente sem conseguir andar. Então, assim, isso demonstra que ele teve uma habilidade técnica, uma inteligência, uma força física nesse título de 83 impressionante, porque o carro da Renault era um carro muito bom. Como o Piquet, de forma irreverente, costuma dizer, ele só ganhou o título do Prost em 83 porque o Prost começou a se engraçar com a mulher do chefe de equipe da Renault, e aí eles brigaram lá dentro da equipe e ficaram sem se falar, e o Prost não era inteligente o suficiente para ganhar um título sozinho na época. Então, eu destaco muito isso, assim, o Piquet lutou contra o Lauda, lutou contra o Prost, lutou contra o Mansell, contra o Senna, contra os melhores pilotos da história da Fórmula 1, e conseguiu 3 títulos nesse período. Então, realmente se tirar o chapéu. E sempre em equipes, a única equipe que o Piquet correu, que era a equipe de número 1 do grid, foi a Williams, de 86 e 87. Em todas as outras equipes, ele corria ou na segunda ou na terceira equipe. Então, isso é uma coisa que as pessoas às vezes não consideram. No título de 82, eu diria que de 81, eu diria que a Brabham era a segunda equipe. A primeira equipe era a Williams, né? Mas o Carlos Reutemann não foi suficientemente bem no campeonato e inteligente no campeonato para ganhar.
E em 83, eu acho que a Brabham era a terceira equipe. Eu diria que em 83 a Renault, certamente, e a Ferrari estavam à frente da Brabham. Os pilotos fizeram a diferença, né, a favor da Brabham, né? O Piquet, certamente, pela inteligência dele, e o Patrese como escudeiro revoltado, né? Porque o Patrese não gostava muito do Piquet no início ali, não. Depois é que começaram a se dar melhor. E é impossível falar de um programa especial sobre o Nelson Piquet e não falar de 86. Tu acredita que se a Williams realmente, se não tivesse acontecido tudo aquilo, né? O acidente do Frank, toda aquela história da Williams através do Patrick Head dar preferência para o Mansell, tu acha que o título de 86 seria do Piquet? Inclusive é a temporada que ele mais venceu na carreira dele. Inclusive. Sim, é a temporada em que ele estava guiando melhor mesmo. Assim. Eu acho que sim, mas somado a isso tem um acidente de San Marino também, né? O acidente de Imola é muito importante assim, nessa trajetória. Mas o Piquet costuma dizer isso, que a melhor temporada da vida dele foi a de 86 e que ele deveria ter ganho aquele título, deveria ter perdido outros. Ele nem fala que ele deveria ter sido tetracampeão. Ele fala que tricampeão tá bom para ele, porque ele ganhou títulos também que não deveriam ser dele, na própria concepção. Ele acha que em 87 o Mansell estava ganhando muito mais que ele, porque ele já estava muito afetado pelo acidente de San Marino. Mas em 86 o Piquet estava guiando muito, e ele atribui muito essa perda de título à corrida de Spa-Francorchamps, que ele vinha bem comandando e teve uma quebra e saiu da corrida. Então, assim, óbvio que a questão política influenciou muito, né? Mas não influenciou psicologicamente, porque ele lidava bem com isso. Mas, imagina, você trabalhar na equipe com o Patrick Head como chefe, passando todo o acerto de carro que você fazia para o outro piloto, que é o seu concorrente direto ao título. Foi, inclusive, uma estratégia burra do Patrick Head, né? Porque abriu espaço para que a McLaren chegasse e ganhasse aquele título com o Prost. E principalmente para o cabeça de gasolina mais jovem que não conseguiu acompanhar o Piquet em ação. Quais são as 5 corridas que definem o Piquet como um piloto? Vamos pela ordem cronológica, né? 81, Las Vegas, última corrida do campeonato em que ele é campeão mundial pela primeira vez. Essa corrida, ele ganha o campeonato com 1 ponto de vantagem para o Carlos Reutemann. O carro da Williams era melhor, o Piquet tinha problemas na reta final do campeonato, de acerto, né, de controle já do carro, enfim, várias mudanças na estrutura do carro durante o campeonato todo. Ele nem sempre concordava com aquilo, mas ele fez uma corrida estratégica, uma corrida sofrida, que estava num calor danado, e o Piquet passando mal nessa corrida. Os relatos de quem viu de perto, né, inclusive meu padrasto, falecido já, estava naquela corrida, cobrindo pela Confederação Brasileira de Automobilismo na época, e ele me dizia que o Piquet, quando sai do carro, ele inclusive tinha uma antipatia em relação ao Piquet por causa desse episódio, que o Piquet sai empurrando os repórteres dentro do carro, porque ele estava passando muito mal, ele sai do carro vomitando. Mas ele consegue chegar na posição de pontuação que ele precisava para garantir o título. Então teve um esforço meio que sobre-humano ali para ele conseguir aquele resultado. Um esforço bem comparado ao do Senna na primeira vitória do Grande Prêmio do Brasil, mas que é menos falado, né? Porque à época até a TV Globo não tinha os direitos de transmissão da Fórmula 1, isso estava na Bandeirantes, então essa corrida não foi transmitida pela Globo, os arquivos dessa corrida são um pouco mais difíceis, mas ela é uma corrida heróica. 82 é a vitória do Canadá, que o próprio Piquet considera a grande vitória da carreira dele. A Brabham começa a temporada muito mal, aquele problema do radiador, ele sequer, eu acho que a corrida de Detroit, ele não se classifica, e aí muitas críticas, e aí eles mexem no carro, continua com problema de superaquecimento no radiador, o pedal queimando, furando a sapatilha dele, e mesmo assim, controlando a besta feroz da BMW, ele consegue chegar, já era BMW, era Ford, da BMW já, ele consegue chegar em primeiro lugar no Grande Prêmio do Canadá, na pista da Ilha de Notre Dame, que é a pista favorita do Piquet. Essa corrida é emblemática, ele gosta muito de falar dessa corrida. Aí eu diria que 86, a vitória no primeiro Grande Prêmio da Hungria, com a ultrapassagem do século para mim, nada igual àquilo, no fim da reta principal de Hungaroring, fazendo drifting para cima do Senna por fora, depois da tentativa por dentro ele vai por fora, faz aquele drift, aquela saída de traseira e consegue passar
o Senna nos 2 carros talvez mais potentes da história da Fórmula 1 em termos de cavalos, né? Aquela Lotus 86 Renault chegava, especificação de treino, chegava a mais de 1.200 cavalos de potência. A Williams também era um carro fortíssimo, Williams Honda, e ele consegue fazer aquela manobra, segurar o carro com aquela potência toda, é incrível. 87, Grande Prêmio de Suzuka, quando ele é campeão, mais pelo fim de semana do que pelo Grande Prêmio, que aí vem aquela coisa da irreverência dele, em que ele diz que o Mansell estava muito melhor do que ele no campeonato, ele tinha que fazer alguma coisa para desestabilizar o Mansell, ele fica falando várias coisas para o Mansell, que a mulher é feia, provocando o Mansell o fim de semana todo, e depois o Mansell num treino livre dá aquela pancada e não consegue ir para a corrida, e o Piquet é campeão. Isso define um pouco o Nelson. Ele até se arrependeu, depois ele diz isso, se arrependeu de ter provocado tanto o Mansell quando ele viu que o acidente tinha sido feio, com medo de que acontecesse algo mais grave com o Mansell. Mas quando ele viu que o Mansell estava bem, ia ficar vivo, não ia ter sequela nenhuma, aí ele gostou de ter feito a provocação e conquistou aquele título. E aí, 91, que é uma outra provocação sobre o Mansell, é a última vitória dele na Fórmula 1, no Canadá de novo, a pista preferida dele, Mansell com 50 segundos de vantagem, vai andando devagar, deixa o motor morrer, e o Piquet vem passando sozinho, né, em segundo lugar, naquela época que as Williams dominavam as corridas, eram tempos monótonos de Fórmula 1, e essa alegria do Piquet ganhando ali aquela corrida foi muito bacana. 50 segundos atrás, quando ele vê o Mansell parado, ele fala que... E é bem depois do cotovelo ali, né? Ele vê que... ele vê o Mansell parado e fala que aquela imagem fez ele gozar, né? Isso é uma cara do Piquet também, isso é muito engraçado. Nelson Piquet passou por Ensign ou Ensign. Qual é a pronúncia correta, correge? Ensign, time cliente da McLaren, Brabham, Williams, Lotus e Benetton. Participou de 207 eventos, largou em 204, é tricampeão mundial 81, 83 e 87, conquistou 23 vitórias, 60 pódios, marcou 481 pontos e meio, 24 poles, 23 voltas mais rápidas. A primeira corrida foi o Grande Prêmio da Alemanha de 78 e o último foi o Grande Prêmio da Austrália de 1991, com toda certeza um dos maiores nomes da história do automobilismo mundial, né, Corrêa? Certamente. Na minha lista de maiores de todos os tempos, pelo coração eu boto em primeiro lugar. Mas se eu tirar o coração, eu diria que não dá para deixar o Piquet abaixo dos 5 maiores de todos os tempos na Fórmula 1. Pelo simples motivo dele ter sido campeão 2 vezes com um carro que não era o melhor do grid. Isso é algo raríssimo na história da Fórmula 1. Se você pega a história da Fórmula 1, desde o início, os melhores carros costumam ter os campeões. E o Piquet quebrou esse paradigma. E ele trouxe também a irreverência, a técnica no volante. O Amir Nasser, tio do... É uma frase muito boa que eu gostaria de dizer aqui para os cabeças de gasolina. O Amir Nasser, tio do Felipe Nasser, costuma dizer que viu todos os pilotos brasileiros, os grandes, os nossos campeões e os que não foram campeões e que foram fantásticos também, como Rubens Barrichello, Felipe Massa, viu todos de perto, começando, andando, mas que nenhum fazia, nem Ayrton Senna fazia como Nelson Piquet, de pegar um carro e descobrir a pista em 5 voltas. O Piquet era o cara que pegava o carro e ia no limite da pista em 5 voltas. Depois, algum outro piloto conseguia desenvolver um pouco mais uma coisa, entender algo, mas ninguém entendia uma pista tão rápido quanto o Nelson Piquet. E isso define muito ele. Assim. As pessoas falam muito dele na parte de conhecimento, de engenharia, de mecânica, e esquecem de lembrar do braço do Piquet. O Piquet no braço era impressionante. O ano que ele bateu na Fórmula Indy, o acidente terrível que quase acabou sem um pedaço da perna, era um ano em que ele estava andando com a Menard para ser pole position, favoritíssimo para ser campeão das 500 milhas de Indianápolis, tendo andado apenas uma vez na pista antes. Assim. Então, isso é o Nelson. Assim. Ele era um cara que entrava no carro e fazia coisas incríveis em pouquíssimo tempo. Então, a gente não pode esquecer disso nunca. Cabeça de gasolina, por favor, se eu errei alguma informação de data, motor, corrida, me perdoe, eu estou fazendo tudo de cabeça, 1h03 da manhã aqui na Rússia, pelo coração, pela paixão à Fórmula 1 e ao Nelson Piquet, tá? Mas me perdoe, mas eu tentei lembrar tudo de cabeça, é capaz de eu ter errado alguma coisa aí, viu, gente?
E você, cabeça de gasolina, tem mais alguma história sobre o Nelson Piquet? Escreve aqui na caixa de comentários. Se não está inscrito, se inscreve, deixa o like se você gostou do vídeo e nós nos vemos no próximo.